Hello, brasileiros espalhados pelo mundo! Hoje, a pedido de algumas pessoas, eu vou falar um pouquinho do Halloween que aconteceu essa semana. Eu vou mostrar algumas imagens, algumas são minhas, outras eu peguei da internet e eu vou explicar por quê. O Halloween aqui em Phoenix aconteceu de uma forma um pouquinho diferente do que eu estava esperando. Alguns amigos, ex-alunos meus que estão em outros locais, principalmente que estão em Los Angeles e New York, tiveram uma experiência um pouquinho diferente, com festas bem legais, que foram às vezes até tarde da noite. Aqui em Phoenix, apesar de ser uma cidade absurdamente grande, ela é uma cidade muito conservadora. E se você for 30 minutos daqui, 30, 40 minutos daqui para Mesa, que é uma outra cidade onde a minha cunhada morou por mais de 20 anos, Mesa é tida como a cidade mais conservadora dos Estados Unidos. Tanto que duas faculdades, uma dos Estados Unidos e uma da Europa, fizeram estudos em épocas diferentes e comprovaram isso, né, com diversas reportagens, diversas entrevistas com pessoas ao redor dos Estados Unidos, e eles foram categóricos em dizer que Mesa era a cidade mais conservadora que tinha. E o que o conservadorismo tem a ver, né? Nesse caso, a gente pensa assim, conservadorismo tem a ver com política, que está em voga falar nisso agora, ou tem que ver com religião. Na verdade, tudo isso se misturou até com as tradições do dia a dia e do Halloween. Aqui em Phoenix, tudo, até por causa do clima, tudo acontece muito cedo. E eu, brasileira, não estou acostumada com isso. Eu estou acostumada a sair para uma festa 9, 10, 11 horas da noite e às vezes eu chegava às 6, 7 horas do dia seguinte em casa. O Steve, desde que ele se mudou para o Brasil, que a gente casou, ele se mudou para o Brasil, eu tenho notado essa diferença. Então, quando dá 10, 11 horas da noite, ele já quer ir dormir. Quando a minha irmã se aprontava, a gente estava na casa dos meus pais, e a minha irmã estava saindo 11 e pouco, quase meia-noite de casa, eu pensava que ele ia ter um ataque cardíaco. Ele queria de todo jeito explicar para os meus pais que não podia deixar minha irmã sair naquele horário, porque aquele horário era para estar chegando em casa e não para estar saindo. Então, para ele é muito, para ele não, e ele morava em Ohio, mas para uma grande parte dos americanos é assim. Aqui em Phoenix, todas as festas, inclusive os barzinhos, tem um barzinho que eu quero muito ir, que nunca dá certo, né? Não deu certo até agora, o Casbar em Scottsdale. E os eventos lá começam 4, 5 horas da tarde, que é o happy hour, aí tudo bem, a gente entende esse horário mesmo, mas aí quando tem som ao vivo, festas e outras coisas, começa às 9, vai das 9 à 1. Então eles têm horário para iniciar, tem horário para acabar, tudo aqui tem horário para acabar certinho, é 1 hora da manhã. Gente, eu achava, quando eu morava na Inglaterra, em 1998, eu já achava estranho que as festas lá podiam ocorrer até as 2 da manhã, na cidade onde eu morava, que era Cambridge. E aí você dá um salto no tempo 20 anos depois, ou mais, né? Aqui em Phoenix, nos Estados Unidos, e ainda é assim. Na verdade, mais cedo, porque na Inglaterra eu podia ficar até as 2 numa boate, e aqui uma grande parte das coisas que acontecem em Phoenix termina meia-noite, 1 hora da manhã. Oh my goodness, eu ir para casa 1 hora da manhã, quem consegue um negócio desses? Eu consigo, porque eu tô acostumada com isso. Mas eu entendo, eles acordam muito cedo. O Steve, por exemplo, quando dá 3h30, 4 horas da manhã, ele já está saindo da cama porque ele prefere ir para o serviço bem cedo, sem o estresse do sol na cabeça, tal, aquele calor infernal. Então ele vai para o serviço essa hora e aí deveria, né, por volta de 3, 4 horas da tarde, estar voltando para casa. Porém, às vezes está quente demais, então o que esse pessoal faz? Fica no serviço mais um pouco para esperar o sol baixar para depois ir embora para casa. É estranho, mas uma grande parte deles faz isso mesmo, né? Eu vejo isso acontecendo, não só com o Steve, antes que venha a piadinha falando que ele não está querendo voltar para casa, mas isso está acontecendo, né? Eu vejo isso acontecendo aqui com os meus vizinhos todos. Não, fiquei até um pouquinho mais, porque estava sol demais, ia ter que enfrentar um trânsito, ficar lá parado no congestionamento, naquele calorão, aquele sol na cabeça, então eu preferi esperar um pouco mais na empresa, fiquei trabalhando um pouquinho mais. Eles fazem isso. Muitos deles trabalham sem receber hora extra, mas continuam na empresa porque eles não querem ter o desprazer de ficar no sol. Bem, mas vamos lá, voltando ao assunto das tradições de Halloween. Como aqui tudo termina muito cedo, então tem que começar muito cedo também.
No Brasil, a gente começava as nossas festas de Halloween por volta das 9, 10 horas da noite. Já tinha que estar escuro para a festa começar a ocorrer, a não ser que fosse festa só para criança. Aqui, independente se é adulto ou se é criança, as festas acontecem, a maior parte delas, durante o dia. Muitas vezes, logicamente, em ambientes fechados, por causa do sol. Já está bem mais fresquinho essa época do ano, a temperatura caiu aí para 21, 22 graus. Umidade de 5% no ar, então tá difícil, é realmente difícil ficar na área externa, mas o habitante de Phoenix já está mais acostumado com isso, então ele tem um monte de atividades ao ar livre, principalmente para quem tem crianças, né? As atividades acontecem ao ar livre, ou são como os grandes salões de festa com um monte de atividades dentro dessa área coberta para as crianças e para os adultos. Para só adultos, não tem criança envolvida, só adultos. Aí a maior parte das atividades acontece a partir das 4, 5 horas da tarde. Mesmo assim, para mim, eu considero super cedo. Bem, mas e a festa que você ia, Vânia? Realmente, essa semana eu tive uma festa, eu estava elaborando algumas coisas, comecei a planejar algumas coisas de decoração e brincadeiras para o Halloween, e aí veio a minha cunhada, que acabou de mudar, ela mudou semana passada para a casa nova dela, e não, eu quero que seja na minha casa, pelo amor de Deus, porque agora eu quero tradição, todas as festas ocorrendo na minha casa, porque a casa dela realmente é grande, é muito bonita, tal, e ela quer que as coisas aconteçam ali. Eu entendo, só que ela não estava preparada ainda. Ela não estava preparada porque a casa está de perna pro ar, os móveis da casa dela ainda estão embalados com plástico e ela não nos deixa tirar do plástico, porque ela diz que ela só vai tirar do plástico, que é o ritual que ela quer fazer, ela só vai tirar do plástico quando ela souber exatamente a posição do móvel que ela quer colocar. Ela tem problema nas costas, não pode fazer isso sozinha. Me ofereci para ajudar a semana inteirinha, ela não quis ajuda, não, eu quero fazer isso sozinha, muito obrigada. Tá bom, só que tá tudo embalado, a gente mal tinha lugar para sentar na casa. Uma casa enorme, toda vazia, eu sentei no chão. Me desculpa, vou sentar no chão, tô cansada, tô há horas aqui em pé. Um probleminha que aconteceu no passado e que eu achei que não fosse voltar a acontecer, infelizmente se repetiu. Há uns 6, 7 meses atrás, essa minha cunhada, que eu gosto muito dela, nos convidou para ir para casa dela em Mesa, né, antes dela mudar para essa linda casa aqui em Phoenix. Ela já tinha uma casa grande, gostosa, tal, em Mesa, e olha, eu vou fazer um almoço. E eu me preparei psicologicamente porque eles tomam café da manhã no final de semana, eles levantam, tomam uma xícara de café, comem um bagel ou sei lá, alguma coisa, cinnamon roll, que é um pãozinho, né, feito meio enroladinho assim, com um monte de creminho de açúcar e canela, que eu adoro, minha irmã detesta. E assim eles passam mais umas 2 horas até eles decidirem realmente se sentar para tomar um café da manhã, que geralmente acontece no restaurante. Então eles vão para um restaurante, tem aquele café da manhã imenso, vem tanta comida que precisa muitas vezes de uma mesa ao lado para caber toda a comida que não coube na mesa redonda onde todos estão sentados. É assim que acontece o café da manhã dos restaurantes aqui dos Estados Unidos. Aí depois disso, eu vou mostrar um dia, eu vou pegar suas filmagens sobre isso e vou mostrar para vocês. Aí depois disso, eles vão voltar para casa, e já passou do meio-dia nesse horário, e eles vão pensar no almoço lá pelas 3 horas da tarde, né? Começa a preparar, às 4 horas da tarde eles vão comer. Então eu já fui preparada para esse almoço que a minha cunhada nos convidou. A gente foi para lá 1h30, 2 horas da tarde. Eu comi um pouquinho antes de ir, porque eu pensei assim, como um pouquinho, eu vou conseguir me sustentar até umas 4, 4 e pouco da tarde, onde esse almoço vai acontecer. O almoço não aconteceu às 4 da tarde, não. Para minha surpresa, aconteceu às 6h30 da noite, o almoço. Eu já estava verde de fome. Se ela queria servir às 3, 4 horas da tarde, tinha que começar isso no meio-dia, mais ou menos, ou até antes. Não, ela pôs a carne para assar meia hora antes do horário que estava programado para a gente comer. Então, logicamente, essa carne nunca ficava pronta, e aí ela tirava a pressão da panela o tempo inteirinho, porque ela quis primeiro cozir para depois assar, ela tirava a pressão o tempo inteiro desta panela para ver como é que a carne estava lá dentro. Deus, aí tinha que começar tudo de novo.
Eu já estava a ponto de levantar e ir embora, mas não dava. Você via que ela estava chateada, estava desesperada, a coisa não estava acontecendo, não tinha experiência. Aí eu me ofereci para ajudar, a coisa ficou pronta, comemos. Sentamos para comer às 6, 6:30, já tivemos que ir embora, porque o Steve achava que era muito tarde e tinha que vir embora para casa, que ele queria dormir e no dia seguinte levantar cedo para trabalhar. Mas o que isso tem a ver com o jantar de Halloween? Tem a ver que eu pensei, 6 ou 7 meses de experiência para ela entender que ela tem que começar a fazer as coisas antes. E aí, vamos fazer um jantar de Halloween, eu já mais espertinha pensei, o que você vai fazer de jantar de Halloween? Você quer alguma ajuda? Quer que eu leve alguma coisa pronta de casa? Não, tá tudo em ordem. São algumas coisinhas que eu vou preparar e o que mais demora é o espaguete. Falei, nossa, o espaguete é super fácil de fazer, então não tem problema. Mas eu quis saber como é que era essa programação do que ia acontecer para eu me preparar e para poder fazer filmagens, tudo. Seria a primeira vez que o filhinho dela, Jace, de 2 anos, ia participar do Halloween, entendendo o que estava acontecendo, né? Se divertindo um pouquinho. Então, como é que vai ser toda a programação? Olha, vocês vão chegar em casa por volta de umas 4:30, 5 horas da tarde. Nós vamos comer nesse horário. E aí eu vou vestir o Jace e a gente vai sair aqui na vizinhança enquanto ainda tá começando a escurecer, mas não tá muito escuro, né? Vamos dar uma voltinha aqui com ele para ele aprender como é que é a coisa do trick or treat, porque nessa hora é que vem as criancinhas mais novas também. Depois a gente volta para casa e 1 ou 2 pessoas já vão estar em casa, porque aí cada criança que aparecer na nossa casa e bater a porta vai ter alguém para responder e entregar os docinhos para eles. Legal. Entendido. Posso ir com vocês porque eu quero ir filmando, né, o Jace? Pode, não tem problema nenhum. Legal. Chegamos lá, 4:30 da tarde, e conversa vai, conversa vem. Tinha um sofá de 2 lugares para 12 pessoas sentarem, então já começou a coisa toda degringolada. A sala ainda estava com todas as caixas que eu tinha deixado na semana anterior, móveis de ponta cabeça, tava uma loucura. Então nós tivemos que começar a organizar tudo, tirar a coisa dali, passar para um outro cômodo, desembrulhar pelo menos o sofá. Ela estava brava que a gente estava fazendo isso, mas nós desembrulhamos para poder ter onde sentar. E todo mundo dizendo, Heather, pode começar o jantar. Não, você pode ir para a cozinha. Quer que alguém te ajude ali enquanto a gente vai mexendo aqui? Não, tá tudo sob controle. Não tava. O jantar que deveria acontecer às 5 da tarde, que é super cedo, mas era para seguir uma programação, foi acontecer às 7:30 da noite. A hora que realmente a molecada começou a bater na porta para pedir o trick or treat. E aí a gente tava de boca cheia, tudo aconteceu fora do horário que a gente estava prevendo. E aí já era muito tarde pro Jace se vestir e sair pedindo trick or treat, porque aí já estava mais difícil, a fantasia dele não tinha, né, nem manguinha, nada. E ele fez uma choradeira, estava com medo, não quis a fantasia, acabou, então não saímos para fazer esse passeio de Halloween. Mas tudo bem, eu vou filmar as pessoas que estão vindo aqui. Esses meus cunhados mudaram para esse lindo local, com essa linda casa, que tem regras rigorosíssimas de condomínio. Aqui nos Estados Unidos, a maior parte das áreas residenciais tem as luzes dos postes muito fraquinhas, muito fracas. Aquilo que a gente considera absurdo no Brasil, que não pode ser tão fraquinho assim, que onde já se viu, que tem que ser uma luz forte, que tem que iluminar a rua toda. Aqui é o contrário. Tem que ser super fraca. Uma luz diária da sua casa, se você quiser deixar a luz da área da tua casa acesa porque você vai sair e voltar e já tá escuro, essa luz é tão fraquinha que é o suficiente só para você ver onde tá a porta da tua casa. Mas você não consegue ver onde é que tá o buraquinho da fechadura. Então você tem que colocar a mão, achar o buraquinho para colocar a chave, porque é muito escuro e não pode ser diferente. Eles querem que seja assim e acabou. Iluminação na área de fora de casa. Eu comentei com eles, olha, por que a gente não coloca, não tem umas luzinhas aí, tipo luzinha de Natal que eu vi, mas na verdade era com abóborazinhas, então é para iluminar aqui na frente para Halloween. Não pode, o nosso condomínio não deixa colocar nenhum tipo de iluminação para Halloween. Para o Natal tem uma permissão especial por um determinado tempo, mas para o Halloween não pode. Então, a casa tinha só o poste que estava um pouquinho distante, com aquela luz super fraca. Você praticamente, todas as casas são beges, um beijinho
quer dizer, um marrom claro, né? Todas as casas têm esse tom, e aí à noite parece que fica tudo uma coisa super sombria, aquela luz distante, nenhuma luz de frente de casa acesa, não tem essa coisa de deixar a luz da área acesa. Você via se tinha alguém na casa porque a luz da sala ou da cozinha da casa estava acesa, e aí também não conseguia ver a decoração da frente das casas. Não tem como ver as decorações. Primeiro que o condomínio não deixa decorar, não deixa fazer um monte de coisa. Então, a decoração tem que ser muito discreta, muito pequena, perto da porta, da entrada, nada para o jardim, para a rua. Eles estão tentando, inclusive, mudar um pouquinho essas leis, mas até agora os vizinhos disseram que não conseguiram. Então, as crianças só podem bater nas portas das casas onde há pessoas e que na casa tem algum tipo de decoração, porque aí elas sabem que essa família está comemorando e que vai ter docinhos para dar para eles. Mas muitas casas ninguém nem bateu na porta, porque não conseguiu ver a decoração de tão escuro que aquilo estava. Então, foi meio vago. Eu não consegui filmar. Eu tenho 3 câmeras diferentes. A câmera normal, né, da Panasonic, tem o celular, que é o do iPhone, o Steve tem o Samsung, que é o de última geração, o dele é que tem a melhor câmera. Mesmo assim, a gente não conseguiu filmar nada, porque estava tão escuro que virou um blur, né, virou um borrado. Não dá para ver nada. Aí eu pensei, bom, dentro da casa, acende a luz da sala, porque aí eu vou filmar as crianças chegando para pedir o trick or treat. Bom, os meus 2 cunhados entraram na frente da porta, a criancinha estava lá embaixo, porque é pequenininha, fecharam e não me deixaram filmar. Eu não sei se isso tem a ver com conservadorismo ou é chatice no duro, mas fecha tudo, eu não conseguia filmar. A casa, vou filmar a decoração dentro da casa. Bom, primeiro, não colocou muita decoração dentro da casa porque a casa estava toda bagunçada. Não pude filmar porque não tive aprovação deles, porque a casa estava toda bagunçada, eles não queriam mostrar a casa desse jeito. Entendo, realmente, eu também não gostaria de mostrar. Hello? Yeah, baby! Semana inteira eu me ofereci, minha cunhada também se ofereceu pra gente ir lá ajudar, tal. Não quis ajuda, chegamos lá tudo de perna pro ar, não tem onde sentar, a comida tá atrasada, os docinhos simplesmente botou dentro de uma tigela, abre o saco, joga tudo dentro da tigela, a criança batia na porta, trick or treat. E aí cada criança que aparecia, ele ia lá e catava 3 ou 4 docinhos e punha dentro da sacolinha ou do baldinho das crianças. Você via a decepção das crianças. Quando olha assim dentro do saquinho, thank you. E eu já desesperada. Rick, dá mais docinhos para essas crianças, pelo amor de Deus, senão vocês vão ter doce aí até dizer chega. E aí essa minha decepção com esse Halloween que teve esse ano, né, foi aumentando. Uma coisa interessante quanto à decoração do exterior. Toda decoração que eles fazem aqui tem abóboras. Onde você vai comprar essas abóboras? Nos supermercados você tem essas abóboras enormes para comprar por 5, 6, 7 dólares cada uma. Aí você tem, e eu vou mostrando as fotinhos para vocês, você vai ter que comprar, se ainda não tiver, um kit para você cortar, escavar toda essa abóbora, tirar o interior dela para poder colocar vela ou luminariazinha, né, a bateria, para deixar aquilo bonito. Os meus cunhados também não fizeram, eles compraram o kit, que anos, que eles, na vida toda morando aqui nos Estados Unidos, eles não tinham o kit para para escavar a abóbora. Compraram o kit, compraram a abóbora, não vou fazer, né, decoração nenhuma. Se tivesse falado comigo, com a Patty, com o John, a gente teria feito essa decoração para eles, mas não deixaram. Então simplesmente botaram a abóbora inteira lá fora, na frente da casa, numa mesinha. Não parecia muito com uma decoração de Halloween, porque não tinha mais nada. Simplesmente sentaram a abóbora ali, sem decoração nenhuma, sem nada, e ficou daquele jeito. E aqui em Phoenix tem uma lei. Aliás, não é de Phoenix, é do Arizona. Você é terminantemente proibido de alimentar a vida selvagem. E a abóbora serve como um alimento para essa vida selvagem, principalmente se ela estiver escavada. Então,
Todo mundo que faz uma decoração com abóbora e coloca do lado externo de casa, quando chega o anoitecer, tem que recolher essas abóboras, colocar dentro de casa e depois no dia seguinte colocar de novo lá fora durante o período em que o sol tá a pino, porque aí os animais, né, principalmente os lobos que aparecem muito por aqui, não vão vir atrás, porque durante o dia eles se escondem. À noitinha, madrugada, que eles começam a sair procurar por comida. Então fica tudo escondidinho lá à noite dentro de casa e depois de manhã coloca de novo para fora. Aí a pessoa fica de saco cheio todo santo dia. Põe. À tarde, tira. No outro dia de manhã, põe de novo lá fora. À tarde, tira. Então aí você vê uma grande parte das casas que não decora com abóbora de jeito nenhum. Eles simplesmente compram algumas decorações, esqueleto é a principal deles. Eu tirei algumas fotos de decoração aqui perto de casa, porque aqui as regras de condomínio, não dentro do meu condomínio, que aqui as regras são um saco, mas 4 quadras para baixo é um outro condomínio, né? E aí as pessoas podem fazer outras decorações, então eu vou mostrando essas fotinhas para vocês, muito legaisinhas que tem. E a decoração se resume muito em bruxa, esqueleto, fantasminha, cola na parede ou joga no meio do jardim ali, pronto, tá feita a decoração. A abóbora não, porque vai ficar dando trabalho, eles não querem ter trabalho. Quem coloca abóbora, você percebe que é só na última semana, só nos últimos dias, perto do dia 31, é que eles vão fazer isso, porque fica muito mais fácil, 1, 2, 3 dias, colocar, recolher, porque mais do que isso, começa a encher, eles não vão fazer. Então, tá aí. Eventos para as crianças, tem um monte de eventos de Halloween acontecendo desde o início do mês e hoje ainda, dia 2, né, e amanhã, que é domingo, ainda vai ter mais um monte de coisa acontecendo. Tá aí uma listinha de coisas que estão acontecendo hoje, exatamente aqui em Phoenix. Algo curioso, americano adora falar de casa mal assombrada. Isso é uma tradição para eles, é cultura para eles. Eles amam falar que a casa tá mal assombrada. Aqui, ali, tarará, morreu uma pessoa, oh my God, essa casa tá mal assombrada. Se for pensar desse jeito, todo mundo que morre, a casa virou mal assombrada, porque por qualquer razão que a pessoa morreu, morreu rindo, morreu de ataque do coração, morreu de diabetes, morreu porque caiu da escada. Tudo para eles é motivo para a pessoa ficar nervosa, o espírito ficar nervoso e virar assombração. Então, agora, principalmente no mês de outubro, todas essas casas, eles transformam, pegam casas abandonadas e transformam em haunted houses, né? As casas mal assombradas. E aí colocam lá joguinhos, brincadeiras, coisas para as crianças e adultos fazerem, ou simplesmente visitarem locais mal assombrados. Às vezes eles contam a história de quem morou lá, ou inventam uma determinada história, né? Para deixar as crianças todas alvoroçadas. Isso é comum acontecer no mês de outubro. Hotéis e casas mal assombradas, eles têm tours de visitação o ano inteiro para esses locais. Existem diversos filmes falando sobre hotéis mal assombrados. Tem um, inclusive, ai meu Deus, eu acho que chama 23, que é com o John Cusack. Eu assisti esse filme que eu adoro o ator, mas eu tive que assistir esse filme em 4 ou 5 partes, porque eu tava com muito medo do filme. E me arrepio só de eu pensar nele. E eles adoram colocar esses filmes nessa época do ano, principalmente. Você entra nas casas mal assombradas e tem as TVs ligadas com esses tipos de filme para deixar a pessoa pior ainda, se já tá com medo. Voltando ao assunto das abóboras, quando você compra o kitzinho, você tem escolhas de kits para comprar para fazer a escavação de abóbora. Você tem kits de 3, 4, 5, 10, 20 peças. Existem os kits profissionais, né, que aí vem mais de 20 peças. E os kits para os leigos como nós, você pode comprar kits com estêncios, inclusive. Aí você coloca o estêncio na frente da abóbora e para poder fazer todos os recortes e sair aquelas esculturas, aquelas coisas super legais. Isso é fácil encontrar e esses kits podem custar de $3 até 25, $30. Depende muito do kit que você for escolher. E geralmente quando você vira esse kit na parte de trás, você tem instruções de o que usar, qual ferramenta usar para fazer qual tipo de corte na abóbora, porque são abóboras duras, iguais às que a gente tem no Brasil, que ó, a mulherada quando cozinha no Brasil sabe como essa abóbora é dura, que a casca é dura para cortar. Aqui com todo esse kit fica mais fácil, mas ainda precisa de umas instruções para você saber, né, como tirar melhor proveito, como cortar com menos dificuldade. E
aí, de novo, muita gente vai me perguntar, Vânia, você tem tanta festa acontecendo aí, né? Tem uma imensidão de festas acontecendo em casas mal assombradas, em hotéis, em mansões mal assombradas, ou os clubes, os bares, ou simplesmente esses locais para festas mesmo, os restaurantes, todos eles tendo comemoração de Halloween. Por que é que você não foi em nenhuma delas? Porque ou acontece durante o dia e meu marido está trabalhando e aí eu não posso ir porque eu não tenho a companhia dele, ou acontece à noite, ele está em casa, mas ele não quer ir porque, ai meu Deus, um evento que vai terminar 10h30, 11 horas da noite, eu quero ir para a cama às 8h30, 9 horas. Então, nem vou. Se é durante o dia e é para molecada, aí tudo bem, né? Você não precisa fazer muita coisa, simplesmente um jeans, camiseta, boné, tênis. Vamos lá, molecada. Se bem que eu vejo aqui a mulherada assim, petecando, colocando grandes maquiagens durante o dia, né? Você vê elas com aquelas roupas super simples, aquele pezinho maravilhoso que eu já citei para vocês antes, mas aquele rosto maravilhoso, aquela maquiagem linda, nada de maquiagem forte, aqui eles não gostam de maquiagem forte, até por causa dessa coisa do conservadorismo. As maquiagens de festas que a gente via muito no Brasil e que a gente vê em filmes americanos, eu não vejo ocorrer aqui nos Estados Unidos onde eu tô. Todo mundo que eu vejo usa aquelas maquiagens grande, né, bastante base, pó, blá blá blá, mais aquela sombra super clarinha, aquele fininho de delineador, nada de fazer cílios muito grandões, a boca é muito raro você ver alguém com batom vermelho. Vocês podem inclusive notar que ultimamente eu não tenho usado batom vermelho nem nas minhas filmagens, porque a minha família americana fica reclamando que por que você usa batom vermelho? Ai meu Deus, é muito forte, chama muita atenção, por que você faz isso? Blá, blá, blá. Então parei. Você quase nunca vê gente usando vermelho aqui também, porque chama muito atenção. Então tudo aqui, as cores das roupas são mais discretas, quer dizer, discretas nas cores, mas não na padronagem. De vez em quando eu vejo umas padronagens aqui que parece que a pessoa é um palhaço. Mas aí tudo bem. E aí durante o dia, né, vai com a molecada para um evento, vai para outro, às vezes planeja 2 no mesmo dia, ou vai para um, fica com essa molecada umas 2, 3 horas, volta para casa. Aqui as crianças são mais sossegadas do que as crianças no Brasil. As crianças no Brasil são mais elétricas, aqui tudo é muito seguro. E o que eu entendo é que com uma educação tão reservada como essa, a criança tem que aproveitar todos esses pequenos momentos para participar de todas essas aventuras, principalmente no Halloween, né? Tem um mês inteiro de atividades. Praticamente todos os dias tinham atividades diferentes acontecendo, atividade no zoológico, atividade no museu, atividades em centros de teatro, de cultura, parques, até supermercados, às vezes tem uma área para atividade das crianças. Você vai em eventos de beleza para as mulheres, tem uma área reservada para as crianças, para que elas tenham atividades ali também. Então as crianças costumam participar muito disso, porque é a valvulinha de escape que elas têm. E muitas vezes vira uma selvageria por 2 ou 3 horas que elas vão se divertir mesmo. E quando colocam uma máscara, principalmente no Halloween, elas têm a impressão que elas não são elas mesmas, são personagens e aí se liberam para brincar um pouquinho mais. Falando em fantasias, o ano passado a loja mais antiga de fantasias, de aluguel de fantasias aqui de Phoenix foi fechada. Depois de 70 anos de existência, o ano passado foi o último ano de atividade de uma loja muito comum, muito conhecida aqui de Phoenix. E aí esse ano, algumas pessoas da família do Steve que iam participar de um evento da empresa, que era um baile de Halloween da empresa que trabalhavam, foram para essa loja e descobriram, com muito pesar, que a loja tinha fechado. Então aí foi aquele desespero, aquele alvoroço para tentar criar alguma fantasia em casa ou comprar pela internet e ver se dava tempo da fantasia chegar antes do dia do evento. No Brasil, a gente tem um monte de lojas que alugam, né, as fantasias ou alugam adereços para diversos tipos de festa. Aqui, isso já é coisa do passado.
Essa loja fechou porque disse que não tinha tanta procura, porque a maior parte das pessoas vai comprar isso pela internet, porque o preço era similar. Ah, eu vou comprar esta fantasia aqui e eu vou pagar, sei lá, $30. Se eu alugar a fantasia, eu vou pagar $25, $5 a menos. Só que aí eu aluguei, eu tenho que tomar todo o cuidado do mundo com essa fantasia, depois devolver a fantasia para a loja num determinado período, senão eu tenho que pagar um pouquinho mais. Se eu comprar essa fantasia, ela é minha, e aí no ano que vem eu posso usá-la novamente, ou eu posso mexer nela e fazer dessa fantasia uma coisa diferente. Então acaba sendo uma economia? Sim. Então eu vou comprar, não vou mais alugar. Logo, isso vai se tornar comum no Brasil também. Ainda não é, né? As lojas de aluguel, de customs, né? De fantasias ainda é um grande evento no Brasil, mas logo essa situação vai começar a ocorrer também. Os preços de você comprar vão estar praticamente os preços do alugar. E aí você vai preferir comprar, porque você comprou fantasia num ano, comprou fantasia no outro ano, aí no terceiro ano você pega um pedaço de uma, um pedaço de outra, só ter criatividade, e você cria uma terceira fantasia que aí não vai te custar nada. Eu espero que eu não tenha decepcionado vocês por não ter muita filmagem do que foi o Halloween pra mim, mas eu posso dizer que vocês não ficaram mais decepcionados do que eu mesma fiquei por não poder filmar, porque a família não deixava, não poder filmar porque estava muito escuro, porque não tinha decoração, porque o interior da casa estava todo bagunçado e não tinha como. Eu continuo me oferecendo constantemente para minha cunhada quando ela arrumar tudo, porque agora a gente começa a se preparar para a comemoração do Thanksgiving, que vai ser, se não me engano, dia 28 de novembro. Então, para esse evento que eles dizem ser o mais importante dos Estados Unidos, eles dizem que é mais importante, inclusive, do que o Natal. Então, para o Thanksgiving, eles vão fazer uma reunião uma semana antes do evento. E aí, nessa uma semana antes, eu e minha cunhada já nos programamos, né? A cunhada, digo, irmã do Steve, nós nos programamos para irmos até a casa da cunhada, desta outra cunhada, com essa casa linda, verificar se está tudo em ordem, forçá-la a colocar as coisas em ordem para que a gente possa receber, porque aí para esse evento vão ser umas 25, 30 pessoas, provavelmente, que vão para casa dela. Colocar tudo em ordem e já programar. Você vai trazer essa comida, você essa, para a gente ter diversidade e comida pronta desde a hora que a gente chega no evento, para não ter que ficar esperando 4, 5, 6 horas sem comer nada até que a comida fique pronta. Porque minha cunhadinha ainda não aprendeu que tem que ter comida e bebida para o povo que vai para casa dela. Então, essa é a minha conversa de hoje. Aliás, esse é o meu desabafo de hoje, porque eu só reclamei das coisas que estão acontecendo aqui. Me perdoa, essa é só a minha visão de brasileira que estava na expectativa de um monte de festas, de fazer um monte de coisas, e aí eu tô sendo tolhida e a coisa tá ficando muito concentradinha, muito seriazinha. Tudo bem que eu tenho mais de 50 anos, mas eu tenho que viver feito velho? Eu não gosto disso. Que coisa! Vai querer que eu fique mais velha antes do tempo? Eu já tenho 50. Deixa que eu vá envelhecendo conforme eu sinto que eu estou envelhecendo. Ninguém tem que fazer minha carruagem andar mais rápido, não. Eu tenho que andar na velocidade que eu quiser. Quando eu me sentir velha, tudo bem. Por enquanto, queria estar curtindo mais certas coisas, mas não estou podendo, porque eu ainda não achei o meu meio termo aqui. Mas eu vou achar. Se for. O vídeo de hoje termina por aqui e eu vou pedir, como sempre, para vocês curtirem se vocês acharam que eu dei alguma dica, alguma visão nova do que vocês tinham na cabeça, do que era a comemoração nos Estados Unidos. Deixa o curtir aí, Facebook, YouTube, LinkedIn, compartilha com os amigos e deixe os seus comentários. Deixa suas sugestões, as suas dúvidas, eu vou respondendo e assim também eu vou tendo ideias de outros vídeos que eu possa fazer para vocês. Essa é a minha dica de hoje. Estou saindo nesse exato momento para ir ao Home Depot e comprar algumas coisinhas para fazer decoração para minha casa e para criar decoração para minha cunhada. Vamos ver se ela aceita, né? Então, até semana que vem. Bye!